Seguindo a sequência de livros com temática mais psicológica, o livro que eu vou falar hoje é O Poder dos Quietos, de Susan Cain, ou Susan Cain, não sei pronunciar exatamente o nome. Como um introvertido, eu me senti contemplado por esse livro aqui. É um livro muito rico, com passagens históricas, estudos de caso, argumentos, relatos e exemplos. O livro fala sobre o preconceito sofrido por pessoas mais retraídas, mais quietas, na nossa sociedade que valoriza muito um tipo mais aberto, mais expansivo, mais extrovertido, que em teoria seria aquele com melhores capacidades de negociação ou então soft skills. Oi, tá tudo bem com você? Não, é que eu vi você falando super alto, eu fiquei um pouco preocupada, tá tudo bem? Na verdade, eu acho que eu nunca te vi não falando alto. Mas tá tudo bem, você supera isso com o tempo, é bem tranquilo. E você sempre foi tão sociável assim? Não, eu acho que você tinha que pelo menos tentar sair da sua zona de conforto, sabe? Ficar um pouco em casa, sair com menos frequência. Aham. É, você não precisa sair sempre, sabe? Amiga, se liberta. Ai, para, deixa minha amiga em paz. Ela não tem vergonha, é o jeitinho dela mesmo. O livro fala sobre como as pessoas perdem de vista que pessoas mais quietas muitas vezes podem ser muito criativas, precisas, organizadas, dedicadas e muitas vezes verdadeiros pensadores. O livro me faz pensar, inclusive, o que é que a gente considera como boa comunicação, porque eu já ouvi, por exemplo, muitas vezes que Hitler era um bom comunicador. E, por exemplo, eu já ouvi a Maria Homem dizer que o Nicolas Ferreira, e a Maria Homem não é uma pessoa de direita, é um bom comunicador. Qual foi o deputado federal mais votado? Vou começar por aí. Eu vou pegar só três grandes blocos aqui para a gente pensar hoje, para começar essa conversa. Um garoto de Minas Gerais, é um garoto mesmo, né? Tem 26 anos, é um moço que tem a arte de comunicar com pessoas, deve ter, porque foi o mais votado e tem um discurso claramente anti-vacina. Então, olha só que interessante, eu convidaria esse cara a vir aqui, né? Eu quereria que ele viesse aqui, porque ele comunica tão bem, sobretudo a partir de um celular, que ele nasceu onde? Ele nasceu nas universidades. E a gente pensa nisso, a gente chega à conclusão de que as pessoas usam, né, a expressão bom comunicador para qualificar uma pessoa que ela fala e é ouvida pelas outras pessoas, mas não necessariamente o conteúdo do que ela diz. O que é meio assustador, porque significa que a gente está sempre olhando um pouco mais para a aparência das coisas do que, né, da sensação que ela desperta, do que pro conteúdo, e isso é uma coisa muito prejudicial para a gente em vários níveis. O livro fala como muitas vezes uma pessoa só não é ouvida porque ela não está performando do jeito mais expansivo ou enérgico, aquele que a gente colocou como ideal e a gente imagina que é o esperado. Ele fala sobre como às vezes isso acontece em contextos muito sérios, onde a precisão, a organização e a capacidade de visão da pessoa eram muito importantes, como por exemplo previsões de mercado financeiro. E como empresas perdem dinheiro porque muitas vezes a nossa sociedade não escuta tanto pessoas que têm uma fala um pouco mais mansa, ou então mais delicada, ou então que foge, né, de certa forma, desse ideal do mais expansivo, do mais extrovertido. Às vezes o do até fale qualquer coisa, mas só fale alguma coisa, o que é péssimo, porque cria danos reais nas pessoas, né? Cria danos reais porque a gente ignora certas visões e porque a gente literalmente perde dinheiro, a gente perde uma capacidade de olhar para as coisas de uma maneira mais cuidadosa e acurada, que é uma característica bem mais típica de pessoas introvertidas do que pessoas extrovertidas, segundo vários relatos aqui dentro desse livro mesmo. A gente tem isso de considerar bons comunicadores aqueles que só comunicam, mas nem sempre o conteúdo do que é comunicado é um conteúdo relevante, é um conteúdo bom, é um conteúdo coerente. E isso é péssimo em vários sentidos. E a gente também tem muito essa promoção de que as pessoas devem falar ou devem se expor, mas a gente tem pouco sobre, hey, vamos aprender a ouvir, vamos ouvir melhor as coisas. A gente tem pouco de cobrança em relação a isso, a essa capacidade de escuta, de ter uma escuta mais atenciosa, ou então uma escuta mais ativa, que é quando você faz perguntas enquanto você conversa com uma pessoa e tudo mais, quando você demonstra esse tipo de interesse. A gente tem uma cultura pouco preparada, um pouco instruída para olhar para esses lugares. E isso é péssimo por diversas razões. A gente tem isso de que a fala é uma maneira de se promover, mas, em primeiro lugar, por que a gente promove coisas? A gente deveria estar preocupado em promover boas ideias. E uma boa ideia tem essa característica de que ela não é uma ideia que a gente fala só por falar. Fala sobre figuras históricas que promoveram mudanças importantes com uma fala mais mansa, como Theodore Roosevelt e Gandhi.
Ele fala sobre as características principais da introversão, conceitua, define a introversão e faz uma separação entre introversão e timidez. O livro está dividido em 4 partes. A primeira delas fala sobre esse ideal da extroversão, sobre como, com o tempo, as pessoas foram valorizando cada vez mais essa atitude mais expansiva. A parte 2 fala sobre como essa questão de ser um pouco mais retraído, então ser mais expansivo, na verdade não é tanto algo ao nosso controle. Ele fala sobre os aspectos biológicos e evolutivos sobre isso, como na natureza animais também se comportam nessa relação de mais introvertidos ou extrovertidos. Fala na terceira parte sobre o fato de as culturas lidarem de maneiras diferentes com a introversão e extroversão. Então ele faz uma comparação entre o que a gente tem no Ocidente e o que a gente tem no Oriente, sendo que o Ocidente tem uma cultura bem mais extrovertida do que o Oriente, e a maneira como as coisas são valorizadas e algumas questões de mercado de trabalho em relação a isso. E a parte 4 fala sobre como amar e como trabalhar. Então ele fala um pouco sobre como as pessoas atravessam essas áreas, né, de carreira e de relacionamentos, e como pessoas introvertidas e extrovertidas podem se entender dentro de uma relação, por exemplo, ou então sobre como pessoas introvertidas acabam performando ou atravessando o meio corporativo, então o meio acadêmico ao longo de suas vidas, com essa questão de ideal de cultura de extroversão e como que a gente pode lidar com essas coisas e como que a gente pode lidar com isso, inclusive com familiares ou com nossos filhos, por exemplo. Aborda um pouco disso. Eu acho que tem até um segundo livro que fala especificamente sobre a criação de filhos e como a gente pode lidar com esse tipo de tema. É um livro interessantíssimo que eu acho que pode ajudar muito a abrir a cabeça das pessoas, sejam elas mais quietas ou mais extrovertidas, e a gente a refletir e pensar um pouco sobre o silêncio e como é que a gente consegue extrair algo de benéfico dele.